Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre um dos versículos muito utilizado, principalmente pelos pré-tribulacionistas, para defender a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. E, a meu ver, é o versículo mais forte que eles têm para defender essa ideia, que é o Apocalipse de número 3, capítulo 3, Apocalipse 3, versículo de número 10, que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Bom, embora quando nós lemos aqui esse versículo, e logo no versículo posterior, Jesus está falando da sua vinda, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, a princípio, parece sim que a ideia aqui é que Jesus estivesse falando da hora da tentação que iria atingir todo mundo como a grande tribulação futura do período do anticristo, que nós acreditamos que vai acontecer e vai atingir de forma global todas as pessoas. Mas, embora essa seja uma das possíveis interpretações dessa passagem, não é necessariamente essa interpretação, ou seja, é uma das possíveis interpretações, não necessariamente. Por que eu quero dizer como não necessariamente? É porque pode ser que essa não seja a interpretação correta daquilo que Cristo estivesse ali revelando naquele momento aqueles cristãos que estavam recebendo de primeira mão o Apocalipse. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que, de fato, essas igrejas que estão relatadas aqui, essas 7 igrejas, eram igrejas reais, eram igrejas que compunham ali, que estavam ocupando essas cidades da Ásia Menor. E cada igreja dessa tinha o seu líder, tinha o seu pastor, que foi para quem foi de imediato endereçado tais cartas para que o líder tivesse então a incumbência de passar a mensagem para essas igrejas. Eu já disse em outros vídeos que eu não faço essa leitura historicista das cartas do Apocalipse como alguns fazem, né? Não são todos os futuristas que fazem a leitura historicista da carta, que entendem, que interpretam que cada igreja dessa representa um período da igreja na história linear da igreja. Em cada carta dessa, cada igreja representaria um período, um tempo da história da igreja. Eu não creio que esse seja o propósito dessas cartas, não creio que essa seja a melhor interpretação das mesmas. Sim, essas igrejas existiram, e elas existiram com seus problemas, que são relatados nas cartas que elas receberam. Claro que os princípios espirituais podem e devem ser aplicados às igrejas de todas as épocas. Mas não podemos aqui tirar do contexto aquilo que está sendo recebido nessas cartas por esses primeiros irmãos que faziam parte dessas igrejas. Então, baseado nisso, eu queria assim passar para os irmãos que existem pessoas que acreditam que quando na carta à igreja de Filadélfia, no versículo 10, é dito que o Senhor iria guardar essa igreja da hora da tentação ou da provação, que iria atingir todo mundo para tentar os que habitam na terra,
existem teólogos, existem pessoas que interpretam que essa era uma promessa para essa igreja dessa localidade, e não para a igreja futura, mas para a igreja desse tempo e dessa localidade. Entre esses que defendem tal interpretação, eu gostaria de trazer aqui Everett Harrison, aqui no seu comentário bíblico Moody, né, vai trazer, embora seja um comentário assim bem assim objetivo, mas parece transmitir essa ideia, porque quando se fala sobre essa carta da igreja de Filadélfia, ele diz assim: embora tão digna, essa igreja, não obstante, estava para conhecer um período de provação. Ou seja, e aí ele vai dizer que essa provação aqui, o termo é provação e não tribulação, mas uma espécie de tentação que os crentes seriam divinamente guardados, conforme a própria promessa do Senhor Jesus na sua oração, ali em João capítulo 17, versículo 15. Então, nessa pequena fala dele aqui, parece que ele vai caminhar por esse caminho de interpretar essa promessa para essa igreja daquele período, daquele momento específico. Bom, além desse, eu posso citar aqui alguns outros que também pensam da mesma maneira. Albert Barnes, ele vai dizer que pode esse termo, o mundo inteiro que aparece aqui, né, que há de vir sobre todo mundo, pode denotar o mundo inteiro, como assim defende os pré-tribulacionistas, mas podem ser uma referência ao mundo romano ou até mesmo à própria Judéia. E ele vai citar aqui como fundamento para o seu argumento, e eu acho muito plausível isso, eu vou ler para os irmãos, o que apresenta em Lucas capítulo 2, versículo 1. Porque Lucas capítulo 2, versículo 1, nós encontramos assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Ora, a palavra que aparece aqui, que foi uma convocação por parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Que todo mundo é esse? É uma referência ao mundo romano. Não é uma referência a todos os habitantes da terra. E ele faz referência também de que o historiador Tácito fala de grandes terremotos que aconteceram naquela época e que atingiu 12 cidades, e uma delas sendo Filadélfia, que foi profundamente afetada por esse terremoto. Adam Clarke também vai dizer que muitos entendem que essa perseguição é uma perseguição sob Trajano, e que essa perseguição sob Trajano foi maior e mais intensa que os outros antecedentes que foram perseguidos sob Nero e sob Domiciano. Então ele faz aqui uma colocação de que essa era um momento ali que foi de perseguição naquele período, e não algo futuro. O grande avivalista John Wesley, como é que ele interpreta esse texto? Ele também interpreta toda a terra como o Império Romano, e fala da perseguição sobre Trajano. Então, essa ideia de mundo, para apresentar o mundo na Bíblia, nem sempre vai ter uma conotação de todos os habitantes da terra. Nós podemos perceber aqui em Colossenses, Paulo, quando fala, Colossenses capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando de afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Paulo fala que o evangelho foi pregado naquele tempo a toda criatura debaixo do céu. É lógico que ninguém aqui vai acreditar que todos os habitantes da terra ouviram o evangelho naqueles dias, né? Incluindo os habitantes do mundo das Américas, não é verdade? É claro que aqui você tem uma hipérbole, uma forma linguística de falar de forma exagerada de alguma coisa. Tá? Uma outra questão aqui, um outro ainda comentarista vai falar que a palavra aqui no grego, que foi traduzida por terra habitada aqui, ou todo mundo, é oikumene, e essa palavra significa terra habitada. E que, se possível, se a intenção do autor fosse falar todos os habitantes do planeta Terra, poderia ter usado cosmos, que seria uma outra palavra para abranger todos os habitantes da Terra. Então aqui, o preterista Raimundo, né, na sua obra, publicada em 2015, a página 119, ele faz um comentário de que essa toda a Terra aqui era uma referência àquele espaço geográfico onde estava inserido ali o Império Romano. Então, feito essas observações, que essa é uma interpretação que não é necessariamente a única interpretação, né? São interpretações possíveis. E aqui eu gostaria de trazer para os irmãos a seguinte observação. Bom, quando a carta é endereçada à igreja de Éfeso, no versículo de número 2, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2, começa-se dizendo: eu conheço as tuas obras. Então, o Senhor está dizendo que conhece as obras daquela igreja. Mas, apesar de ser uma igreja dedicada, o Senhor tinha contra aquela igreja, aí no versículo 4 vai aparecer ele dizendo: tenho contra ti, ou seja, o Senhor tinha contra aquela igreja que deixaste a tua primeira caridade. Ou seja, embora fosse uma igreja que trabalhava, que se dedicava, que não suportava os falsos apóstolos, mas tinha perdido um pouco da sua primeira caridade. E essa é uma advertência do Senhor para aquela igreja. E um conselho que é dado para aquela igreja: lembra-te de onde caíste, versículo 5. Então, tem um conselho: lembra-te de onde caíste. Quando você vai para a carta de Esmirna, nós vamos ver também que é a mesma coisa: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E vai falar para essa igreja: olha, vocês não devem temer, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel, aí vem o conselho: ser fiel até a morte, e eu vou dar a vocês a coroa da vida. É lógico que essa tribulação de 10 dias, aqui falada para essa igreja, não é uma tribulação que joga para o futuro, mas algo que aquele povo, aquela igreja, viveria naquele contexto do Império Romano. Quando nós vamos para a carta, para a igreja que está em Pérgamo, nós vamos ver também no versículo 13: sei as tuas obras, mas poucas coisas tenho contra ti. Aí o versículo 14, poucas coisas tenho contra ti. E depois vem o conselho: arrepende-te, arrepende, porque se vocês não arrepender, aí vem o conselho: arrepende-te. Poucas coisas tem, porque tem lá que segue a doutrina de Balaão, tal. Aí vem falando o que tem, a idolatria, a prostituição. Depois, versículo 16, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então era necessário aquela igreja arrepender daquele estado espiritual de negligência, porque senão receberia a punição. Esse venho a ti que aparece nas cartas, nem sempre é uma referência à volta do Senhor Jesus de maneira escatológica, mas uma vinda do Senhor em punição, em juízo para aquele povo naquele período. Bom, quando se escreve a carta à igreja de Tiatira,
Também, no versículo 19, conheço as tuas obras. Depois, versículo 20, tenho contra ti, versículo 20, tenho contra ti, toleres Jezabel, a mulher que se diz profetiza. E aí depois vai falar no versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. Ou seja, aqui está falando que houve um período em que o Senhor deu oportunidade para que houvesse arrependimento, e dentro desse período, essa pessoa pode ser uma mulher que estivesse ali, né, colocando e disseminando as heresias naquela igreja, pode ser uma representação de um grupo que também estava formando aquele povo, mas que o Senhor, por causa do não arrependimento, vai dizer assim, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, os que adulteram com ela virá o quê? Grande tribulação. E aí eu pergunto aos irmãos, esses irmãos que estavam vivendo nesse contexto de idolatria, receberam essa carta, que foram ameaçados de sofrer grande tribulação caso não se arrependesse. Essa grande tribulação aqui é a tribulação escatológica? É a grande tribulação futura? Porque se for a grande tribulação futura, os que foram infiéis aqui não foram livres da grande tribulação futura, mesmo sendo infiel, porque eles morreram na sua incredulidade e não vão passar pela grande tribulação. Embora, se perderam na fé, vão sofrer a punição futura, mas não necessariamente a grande tribulação escatológica. Então parece não fazer muito sentido, parece que essa ameaça, sim, é algo direcionado àquela igreja. Pode servir de exemplo e aplicação para a igreja de todas as épocas, mas aqui tem um endereço certo. Quando nós vamos para a igreja de Sardes, também eu sei as tuas obras, capítulo 3, versículo 1. Depois, versículo 3, lembra-te, guarda o que tens, né? Lembra-te, pois que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virá. Interessante, eu quero voltar um pouquinho aqui, ainda na fala que foi dita à igreja de Tiatira. Por quê? Porque vai dizer o seguinte, se essa igreja não se arrependesse, né, o Senhor viria sobre essa igreja. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ora, como é que a punição dessa igreja ia servir de exemplo para todas as igrejas? Se fosse uma punição futura, escatológica, como que seria? Serviria de exemplo para todas as igrejas. É lógico que quando se fala todas as igrejas, está falando de igrejas locais, não está falando de uma igreja universal, está falando de igrejas locais. Ou seja, essa igreja iria sofrer uma punição que serviria de exemplo para as demais igrejas. Voltando agora aos Sardes, né? Aqui, se não vigiares, vireis a ti como ladrão. Aí chegamos na Filadélfia, que é a carta mais que nós estamos focando aqui. E na carta de Filadélfia vem, né? Sei as tuas obras, a mesma coisa, conheço as tuas obras, né? E elogia aqui a igreja, e vai falar assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja bem que esse guardar da hora da tentação é uma espécie de recompensa prometida a uma igreja que guardou a palavra do Senhor, que foi obediente em meio às perseguições,
e que não negou o Senhor, e que outras perseguições que viriam, a grande tribulação, né, ou a grande tentação, ela seria poupada como recompensa. Ora, se aqui fosse uma fala de que o Senhor estaria jogando essa promessa para o futuro, ou seja, como guardasse a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, essa igreja que estava recebendo essa mensagem, independente de guardar ou não guardar, ela ficou livre da grande tribulação, porque a grande tribulação ela é que futura, do ponto de vista da escatologia futurista ou pré-tribulacionista. Então você tem aqui uma visão de uma grande tribulação futura. Qual seria o sentido dessa fala para essa igreja, sendo que ela já iria ser preservada da grande tribulação futura, porque ela não estaria inserida nesse tempo, e o Senhor, que conhece o tempo, mandou aquela mensagem para aquela igreja. Parece-me não fazer muito sentido, embora, eu volto a dizer, é uma possível interpretação, mas não necessariamente, né? Então, o que nós temos aqui, a meu ver, é que, assim como vários teólogos já apresentados aqui, poderia ter apresentado mais outros, defendem que aqui se trata de uma grande provação que estava inserida naquele contexto do Império Romano. Espero ter esclarecido mais um pouco sobre esse assunto tão complexo, tão difícil, que é o Apocalipse 3:10. Né? Que Deus nos abençoe.